Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos e hoje, especialmente, muito bom, um programa para nós bastante significativo, que nós comemoramos 200 edições, 200 gravações, 200 programas para levar, ou pelo menos tentar, dentro do nosso conhecimento, a doutrina espírita. Conosco, Milton Felipe. Estamos juntos nesses 200 programas, senhor, né, seu com Milton? muita alegria, muita satisfação, empenho, vontade de contribuir com a doutrina espírita e também para que esta casa consiga alcançar o sucesso desejado, porque assim ela vai ter mais condições de realizar esse programa. E quero parabenizar, junto da comemoração do programa, não tem bolo de aniversário aqui, mas eu quero cumprimentar o Antônio Coelho Filho, porque pela boa iniciativa, vontade de realizar esse trabalho nesses termos que se propôs. Portanto, você está de parabéns pelas iniciativas sempre oportunas que você tem para fortalecer e dar um ânimo maior aí àqueles que desejam levar a mensagem genuinamente kardeciana para o povo. Milton, obrigado. Eu agradeço você que desde o início também, aliás, muito antes do início deste programa, tem aí ao longo dos anos alguns dos nossos amigos que nos assistem e nos ouvem, sabem do trabalho desde o primeiro programa Espiritismo Agora, que nós começamos lá em 2009, 2008, se não me falha a memória. E desde o início o nosso objetivo era trabalhar a divulgação da doutrina, e não tem outro meio de divulgar a doutrina senão falando das obras de Allan Kardec, como você tem feito nos últimos 50 anos, né, Milton? E nós, depois de longas conversas, começamos a entender o porquê desse seu trabalho de longa data, estudando, né, um pouco. Estamos longe ainda de entender a doutrina a fundo, mas ao longo do tempo a gente estudando começa a entender o porquê da sua dedicação há tantos anos e chegar hoje nessa condição de entendimento da doutrina, que também você sempre fala que falta muito para chegar ainda no conhecimento completo, mas sobretudo o objetivo de estudar as obras fundamentais, né? Porque não há outro meio de estudar a doutrina senão estudando as obras fundamentais. Sem Allan Kardec não há espiritismo. É o básico, né? É o básico, é o que a gente devia atentar. E esse trabalho, esses 200 programas, como os outros programas que nós produzimos aí ao longo desses anos juntos, o Espiritismo Agora, a primeira série, né? E depois a série Mediunidade, né? Que são no total, juntando os dois, são 70 programas, né? 37 de um e 33 de outro. São 70 programas e todos esses programas ao longo do tempo nós colocamos sempre à disposição de todos para que possam ter um contato primeiro, muitas vezes, com a doutrina, né? Com as obras fundamentais. E depois, ao longo do tempo, veio culminar com esse trabalho agora, que é o Esclarecimentos Oportunos. Agora não, desde 2013, 2013. Né, que nós temos nos empenhado para manter esse trabalho vivo aí, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da doutrina, né? Gostaria de salientar, Coelho, um fato que ele, para mim, é de extrema importância. Sem discórdia. Sem desacordo, ao contrário, muita concordância no fundo e na forma de realização.
seguindo a informalidade, numa linguagem coloquial, linguagem do povo, e evidentemente lembrando-se, eu sempre me lembro da elegância com que Allan Kardec, eu não posso falar, falava porque eu não ouvia Allan Kardec falar, não há gravação dele, mas está mais de 7.000 páginas escritas por ele, em todo o trabalho que ele realizou, de forma que é notável isso. Eu aprecio bastante e agora eu tenho que fazer um destaque, que é o destaque da participação daqueles que nos assistem e que nos ouvem, porque este programa não teria condição de ser realizado se não houvesse as perguntas inteligentes, necessárias, apresentadas pelos nossos ouvintes e espectadores. Sem isso nós não teríamos muito... Claro, a doutrina é bastante vasta, poderíamos falar bastante coisas, mas eu acho que nesse objetivo que a gente vem buscando, tem auxiliado mais pessoas, né? Pela dúvida de um, acaba auxiliando uma série de outras pessoas e esse é o retorno que nós temos recebido, né, Milton? Esse é o retorno. Nós não, em nenhum momento, quisemos realizar um programa catequético, né? Ele é doutrinário porque nós tocamos nos assuntos da doutrina espírita, mas não de doutrinação. Nós não pretendemos realmente fazer o convencimento das pessoas, só apresentar de forma livre e democrática as nossas ideias, porque somos livre pensadores, né? Como Kardec era um livre pensador, como Jesus de Nazaré foi um livre pensador. E de forma que dentro desse gênero de comunicação, nós aqui estamos nos apresentando para os nossos amigos, espectadores e ouvintes. Gostaria de lembrar que o nosso primeiro programa chamou-se Os Benefícios do Conhecimento Espírita. Lembra-se disso? Lembro. Está lá atrás. Então, e os benefícios permanecem até hoje. Tanto no programa, que se você quiser fazer essa remissão, é só pegar o índice, né, do Kardec.tv, vai encontrar o programa Esclarecimentos Oportunos e ali tem oportunidade de selecionar o programa número 1. É assim, lá no site Kardec.tv, se você digitar, tem sempre que ter 3 dígitos, 001, você vai poder acessar todos os programas que a gente produziu, o primeiro programa que a gente produziu de cada gênero que a gente fez. O Transição, o que diz Kardec, o Espiritismo Agora, enfim, toda a gama de programas, se digitar 001, você vai assistir o primeiro programa. E assim sucessivamente, você tem lá todos, 002, aí você pode assistir, né, por ordem, né? E na linha paralela, gostaria de lembrar, amigo Coelho, o fato de ter realizado aqui na sociedade, porque a sociedade abre a sua tribuna toda sexta-feira às 20 horas e convida expositores para usá-la. E eu fui convidado para falar em uma ocasião sobre esse mesmo tema. Então, quem quiser pode ter a oportunidade de ver o programa no diálogo Antônio Coelho e Milton Felipelli, ou então só a palestra para fazer o cotejamento e a expansão das ideias. Por que, meus amigos? Porque a doutrina espírita é uma doutrina de ordem prática. Existe sim a necessidade do conhecimento teórico. Coelho insiste em quase todos os programas isso, a necessidade do conhecimento teórico. É o conhecimento teórico que dá a base para a compreensão da verdadeira doutrina espírita. Mas na linha paralela tem a parte da teoria, da prática, que o Espiritismo oferece benefícios. Aquele que entende as leis naturais, por exemplo, pode fazer uma mudança substancial em sua vida. Ele pode fazer uma alteração para melhor. Porque com o conhecimento espírita, nós fazemos uma mudança substancial, conforme eu disse, para a nossa vida, do ponto de vista
da qualidade da relação humana, da família, da sociedade, no grupo de trabalho, no clube de serviços, aonde você estiver, você pode experimentar, extraindo da teoria a parte prática do Espiritismo. Existe uma questão, Milton, que a gente comenta e as pessoas, do modo geral, comentam com relação à doutrina, é que cada vez que a gente faz a leitura, vamos citar aqui, vai do Livro dos Espíritos, você leu a primeira vez, depois você teve uma série de experiências, angariou conhecimentos e tal. Quando você vai ler novamente, você já tem uma visão completamente diferente. Parece um outro livro. Então, nós aqui ao longo dos anos temos tentado extrair, sobretudo no nosso amigo Milton, a experiência dessas diversas leituras e diversos estudos. Para quê? Para que a gente possa entender a doutrina de uma forma, não perder o tempo que ele já perdeu, vamos dizer assim, que na verdade não é perda de tempo, na verdade, né? Mas que a gente possa ganhar um pouco de tempo, ganhar um pouco de entendimento. E por que isso? Nós temos companheiros que têm uma dificuldade muito grande, a gente vê, na interpretação das questões relacionadas ao Livro dos Espíritos, por exemplo. Então, muitas vezes, a gente faz observações de coisas relacionadas ao Livro dos Espíritos, outras relacionadas ao livro dos Médiuns, da Gênesis, do Céu e Inferno, das obras da Revista Espírita, dos mais diversos assuntos, é porque para facilitar a vida dos nossos amigos, que possa trazer um entendimento um pouco mais claro e objetivo de algumas questões que às vezes ainda não estão tão bem esclarecidas para essas pessoas, né, Milton? Então, esse tem sido o objetivo nosso. Alguns acabam, em alguns momentos, se chocando com essas informações por talvez não conhecerem um pouquinho mais aprofundadamente a obra de Kardec. Por isso que eu falei que é a base. Então, para a gente que se considera espírita, nós precisamos conhecer as obras fundamentais, e o Milton fala sempre, não há espiritismo fora de Kardec. Mas tem pessoas que escreveram outros livros que fazem menção a algumas coisas. É a interpretação delas. É a interpretação delas. Então, aqui ainda comentava com o Milton sobre uma palestra do nosso companheiro Cosme, né? E o Cosme, ele diz assim, para a gente saber o que é espiritismo, a gente tem que fazer como se fosse catar feijão. Aí a gente pega um saco, né, de feijão, põe lá. Aí você vai ter feijão bom, feijão bichado e pedra. Então, a gente precisa saber primeiro o que é feijão bom. Como é que eu sei o que é feijão bom? Estudando as obras fundamentais. Não conhecer feijão não pode. Tem que conhecer o feijão. Mas esse feijão, o outro está bichado. Para saber se está bichado ou não está, eu preciso comparar com o feijão bom, que é a obra fundamental. Mas eu gosto de ler outras coisas. Kardec fala para a gente ler tudo, mas a gente só precisa saber distinguir o que é doutrina espírita do que é pensamento do espírito. Né? O que interpretação pessoal, interpretação, né? Nós temos aí diversos espíritos, e lá no Livro dos Médiuns, Kardec fala que tem espíritos que adoram criar sistemas. Então, cada um cria um sistema e acha que aquilo é verdade. E a gente não pode, vamos chamar, entrar nessa. Como é que a gente vai saber para fazer se aquilo é verdade ou não é verdade? Comparando com... A aferição se faz assim. Com a obra fundamental. Então, o nosso objetivo, quando estamos aqui, é claro que tem muita coisa de interpretação nossa que a gente deve errar de vez em quando também, né? Ou às vezes, algumas coisas a gente pode derrapar aqui ou ali, mas a gente sempre procura orientar aqui
olha, leia esse livro. Se você assiste os nossos programas quando estão postados lá na internet, você vai ver, olha, material para estudo, capítulo tal do livro tal. Então, nós podemos trazer aqui uma interpretação, mas melhor do que qualquer coisa que a gente possa falar aqui é o estudo da obra fundamental. Isso mesmo, que é a nossa proposta. Sem fechar a questão, né? Claro. Porque nós estamos com o pensamento aberto para o estudo. Queria lembrar, porque você tocou no assunto, do programa número 17, Como Ler e Entender o Livro dos Espíritos. Nós consideramos muito importante as pessoas aprenderem a ler tecnicamente bem. Que quem não lê tecnicamente bem sente dificuldade de entender o conteúdo escrito. Essa é a experiência pedagógica, não é? E da ciência da aprendizagem também. De forma que para ler o Livro dos Espíritos e entendê-lo, é necessário primeiro aprender a ler tecnicamente bem, porque senão fica completamente distanciado de uma realidade superior. Esse programa, ele dá algumas dicas, assim que o pessoal fala, dá algumas dicas para a pessoa aprender a ler e entender o Livro dos Espíritos, porque é a base. Depois, a gente vai notar uma coisa curiosa. Quem aprende Espiritismo com o Livro dos Espíritos, depois pode fazer a comparação de qualquer assunto e de qualquer outra obra que tenha sido publicada. É uma coisa saudável até, claro, porque a pessoa adquire digamos, isso é uma vacina, né? O Livro dos Espíritos é uma verdadeira vacina. E a pessoa depois sabe entender por qual razão certo espírito ou certo autor escreveu ou falou daquela forma que escreveu ou falou. E a gente precisa entender porque as pessoas transmitem as suas considerações pessoais. Nós nunca fazemos em tom de ofensa, é o contrário, é para a gente compreender as dificuldades até mesmo que as pessoas têm de raciocinar ou de pensar doutrinariamente. Porque o espírita que aprende com Allan Kardec, ele faz um pensamento doutrinário, tudo para ele tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação científica até, todos os acontecimentos. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente domina o conhecimento sobre a lei de causalidade, causa e efeito, a gente sabe que tudo o que acontece no mundo é efeito, que tem causas. Nós temos que aprender sempre a ir ao encontro ou à descoberta das causas para entender os efeitos. Nós fazemos, por exemplo, eu tenho certeza, todas as pessoas que nos veem, nos ouvem, fazem críticas, por exemplo, ao governo ou aos políticos que dirigem, que apresentam sugestões. As pessoas fazem críticas, mas é preciso entender que isso tudo é efeito, que tem causas anteriores que por vezes a gente não conhece. E se conhecer as causas, fica explicado por qual razão aquilo é realizado naquele momento ou neste momento. E também entender que todas essas... Porque se a situação está do jeito que está, são causas, eles estão gerando causas que terão efeitos. E todo mundo, isso é simples de a gente entender, todo mundo colherá os efeitos das causas que gerou. Sim. Então, não é praga para ninguém, por favor. Aqui é só uma... nós estamos falando de doutrina espírita. Se a gente entender bem isso, a gente não precisa ficar preocupado, mas não vão pagar por isso. Todo mundo colhe o que planta. A gente pode... Essa é a lei do Criador, né? É uma lei natural, né? Que a gente esquece. A gente ouve, e é bonito. E a gente tem que entender também
que lei de causa e efeito não é a mesma coisa que lei de ação e reação, que também não é a mesma coisa que lei do karma. São coisas distintas. Isso, quem estuda a doutrina espírita vai entender isso. Então, nós temos por objetivo trazer os conhecimentos espíritas. Às vezes a gente fala isso que eu acabei de dizer, as pessoas ficam, mas eles estão falando isso. Estude e veja. Isso mesmo. Eu queria suavizar um pouco uma coisa que você informou aí. Não existe praga, viu, meus amigos? Não, essa coisa foi só brincadeira. Isso, foi então jocoso para emprestar aqui à nossa conversa um outro tom. Mas, evidentemente, a pessoa pode desejar fazer o mal a alguém. Isso ela pode claro. Desejar. Agora, realmente, entre desejar, querer, aspirar e acontecer, vai uma distância muito grande, que aí, talvez seja um bom assunto para um programa especial. É isso aí, meu amigo Milton. Mas é importante que, ao longo desses 200 programas, nós tentamos aqui dentro do nosso conhecimento procurar trazer informações que fossem úteis e objetivas com relação à doutrina. E daqui para frente nós não mudaremos a nossa forma de trabalho, né? Nós continuaremos com esse mesmo objetivo. O formato é esse, né? O formato é esse, nós estamos aqui na nossa casa, se vocês observarem, os 200 programas foram todos gravados aqui, na nossa casa espírita, que a gente aqui sente uma alegria muito grande em poder participar e levar esse conhecimento de alguma forma àqueles que têm buscado a doutrina espírita, certo? E o nosso convite para que venham conhecer a sociedade, principalmente no dia da palestra pública, não é? E receber também os benefícios dessas informações e dessa convivência fraterna. No fundo, o Espiritismo propõe o conhecimento para chegar no ponto da renovação moral. Não é transformação, é renovação moral. Uma ação renovada em favor do bem, da bondade, da justiça e tudo aquilo que pode realmente favorecer o homem. Pela oportunidade, quero me despedir de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. É só lembrar aqui o que o Milton falou das palestras públicas. Na nossa casa, as palestras públicas são realizadas às quartas e sextas. Às sextas-feiras, como a gente sabe da dificuldade e muita gente distante às vezes não tem condição de assistir a palestra, já há muitos anos a gente faz essa transmissão ao vivo, né? E agora a transmissão está sendo feita pela nossa página no Facebook, Programa Transição. Então, aqueles que queiram conhecer o nosso trabalho e tenham dificuldade de estar aqui conosco, que será um prazer, né, podermos nos conhecer pessoalmente, mas aqueles que têm dificuldade poderão assistir todas as nossas palestras no site kardec.tv ou ao vivo todas as sextas-feiras, como eu disse, no Programa Transição. Queremos agradecer a todos ao longo desses 200 programas que estiveram conosco e esperamos poder fazer outros tantos programas, né, para auxiliar no esclarecimento de todos. O nosso abraço e até o nosso próximo encontro.